Obrigado. Bom, eu escutando hoje tudo que aconteceu aí, a apresentação do Dom Leomar e a ênfase que ele colocou sobre cultura e fé, e agora na apresentação do Moisés, ele elogiando a democracia, dizendo que as minorias podem se manifestar. O meu assunto é de uma minoria que é representada pela figura do assessor de imprensa. Nós, dentro desse universo grande, maravilhoso, desenhado aí pelos desafios da pastoral da comunicação, da presença da igreja no mundo da comunicação, nós, os assessores de imprensa, nós, talvez de maneira muito especial, experimentamos a tensão entre cultura e fé todos os dias. A primeira coisa, Dom Leomar falou aqui como um exemplo que uma mostra lá no Rio Grande do Sul que usava símbolos religiosos acabou desencadeando uma crise enorme, e os bispos lá de Porto Alegre fizeram uma nota, não é, rápida a respeito do que sentiam lá. E aí o Dom Leomar falou uma coisa que tem tudo a ver com o nosso trabalho de assessoria de imprensa. Você precisa dizer em 30 segundos uma coisa que precisava de uma vida para explicar. Nosso trabalho diário nas assessorias de imprensa é quase sempre ter que lidar com esse desafio. Dizer rapidamente uma coisa que precisaria de muitas horas. Enfrentar aquilo que foi, assim, de maneira muito, achei muito interessante, o professor aqui Moisés falando, enfrentar o ódio. Eu digo lá para a minha equipe lá em Brasília, que nós precisamos aprofundar a dimensão do martírio, como foi lembrado pelo Padre Zezinho, do compromisso cristão quando a gente serve a igreja num serviço como esse de assessor de imprensa. Ter que viver o sofrimento. Vocês não têm ideia do número de e-mails que nós recebemos diariamente xingando os bispos, usando um palavreado de baixo calão para se referir aos pastores da igreja. Tem 2 ou 3 ideias enfiadas na cabeça de muita gente, que a CNBB é comunista, que a CNBB é de esquerda, que a CNBB é amiga do Lula ou coisa que o valha. E isso é repetido a exaustão todos os dias nesses e-mails. Por exemplo, nós colocamos na nossa rede social um anúncio de um encontro de liturgia. Eu falo com vocês, vai lá e olha os comentários. O comentário não tem nada a ver com liturgia, o comentário quase sempre não tem nada a ver com o valor daquele evento, o comentário tem a ver com esquerda, com o CNBB comunista, sobre qualquer assunto. Então, esse ódio, eu falo com os meninos lá para assumirem a dimensão do martírio, porque de manhã, quando a gente chega, sabe o que a gente precisa fazer? Limpeza do esgoto. Eu não tenho vergonha de dizer não. Nós temos que limpar a latrina de manhã, sabe? Pegar aquela sujeira toda e jogar fora. Posso estar sendo exagerado, mas meus irmãos e irmãs que trabalham em assessoria de imprensa, que estão aqui presentes, podem depois tomar a palavra e me contradizer ou me ajudar nesse desabafo. A gente tem que limpar a sujeira. E curiosamente, essa sujeira não vem de ateus. Nós já fizemos um levantamento, uma estatística. Não tem grupo de ateus que estão enfiando essas mensagens de ódio na nossa caixa de mensagens. Não tem ateus, muito pelo contrário. A gente se surpreende com um comentário de um ateu chamando a atenção para a importância da sensatez dos bispos. Um ateu.
a gente recebe esse tipo de mensagem cheia de ódio de católicos, e ainda fazem questão de dizer: nós somos do grupo fulano de tal, e queremos então, e aí vem uma série de considerações sobre os bispos que eu não gostaria de reproduzir. Então, queria falar um pouquinho do qual é o potencial que a gente tem na assessoria de imprensa de colaboração com todo o universo da PASCOM, mas precisava fazer essa introdução que eu acho muito importante. E queria lembrar uma palavrinha também do Dom Leomar hoje de manhã: onde não há caridade, não há verdade. Então, para nós especialmente, torna-se um desafio muito grande, nós que mexemos com assessoria de imprensa. Me permita ainda uma outra consideração introdutória. Isso que os agentes de pastoral da comunicação enfrentam quando, como foi dito aqui, alguém não sabe se Nossa Senhora é mãe de Jesus Cristo. Para nós, isso aí é quase que o arroz com feijão de todo dia. O jornalista fala: o Sérgio da Rocha, não sei o que, e a gente fica pensando: ai meu Deus, ele está chamando o cardeal arcebispo, o presidente da CNBB, de Sérgio. Não é? Quer dizer, essa tensão permanente entre o modo como nós vivemos a coisa e que os que nos procuram vivem, é sempre um constante desafio. Eu vejo que todo mundo tem dificuldade para mexer com esse negócio, eu ainda mais, eu não sei, deixa eu ver se vai aqui. Para baixo. É para cá que eu ligo? Eu não sei direito nem onde apertar. Onde que foi aqui? Ah, tá. Então, eu queria lembrar, em primeiro lugar, eu acho que essa aqui não é a coisa. Pulou? Para lá? Ô Moisés, faz a gentileza de me ajudar. Eu te falo e você me ajuda para andar mais rápido. Esse é o primeiro? Ah, tá. Então, por favor, vamos lá. Então, aquele ali era o primeiro mesmo. Eu queria só apresentar rapidamente um quadro, assim, antes de falar de uma... Na verdade, a minha exposição tinha 3 momentos. Primeiro, um quadro geral. Segundo, uma inspiração. E terceiro, 2 experiências concretas de assessoria de imprensa dentro do quadro da PASCOM. A primeira, então, é esse quadro geral que eu tentei desenhar ali, pode ir para frente, sobre o universo com o qual nós lidamos, nós, os assessores de imprensa, lidamos todos os dias. Por exemplo, o padre normalmente sabe de tudo e pode nos corrigir o tempo todo. Então, assessor de imprensa tem que estar mais ou menos propenso a receber censura. Não fizer desse jeito, não colocar a foto assim, Hugo, está faltando isso. Vou dar um exemplo muito bobinho. Essa semana nós tínhamos, 2 semanas atrás, nós tínhamos 3 matérias a respeito do Papa no nosso site. E aí, para não ficar 3 fotos do Papa, que é maravilhoso, o Papa Francisco, eu coloquei uma das fotografias daquele encontro ecumênico que teve lá no sul da Itália. Eu coloquei uma foto que se mostrava o Papa muito de ladinho assim, porque tinha muito Papa. E eu tinha medo das pessoas confundirem de que estavam abrindo o site do Vaticano e não da CNBB. Entrou um padre na minha sala: como que você coloca aquela fotografia com as pessoas de costas? Na verdade, pensei, puxa, era uma fotografia que estava lá disponível para a gente colocar, e é até bonita, porque é uma perspectiva assim das cadeiras e o Papa se podia ver. Mas ele veio numa fúria danada. Então nós estamos ali sempre errados, por assim dizer. A gente já tem que partir do princípio que a gente está errado. Então essa turma chega para nos corrigir o tempo todo. Então essa maravilha, assim, tem uma formação multifacetada. Os secretários e secretárias, né, das paróquias são, na minha opinião, do ponto de vista muito positivo, os melhores agentes de pastoral da comunicação. Secretários e secretárias de paróquia. Sabe por quê? Porque eles têm que fazer uma coisa que todos nós, de algum modo, em algum momento, tem que enfrentar. Quem é secretário de paróquia tem que entender o padre
para falar para o povo, tem que entender o povo para falar para o padre, não é? Secretário e secretária de paróquia, para mim, é um exemplo de agente de pastoral da comunicação. Depois, os produtores de informação, né? Muitos voluntários, profissionais de várias áreas, e a atuação, assim, que nós encontramos e que causa um certo voluntários, agentes, né, que são organizados em grupos de PASCOM, e esses profissionais que são os assessores de comunicação. Por favor. Eu coloquei entre aspas porque não são propriamente conflitos no sentido literal, mas há tensão, dificuldade de convivência entre assessor de imprensa e agente de pastoral da comunicação. Eu acho que essa é uma realidade que a gente não pode negar. Não tem conflito propriamente, mas há um pouco de tensão. Primeiro, o diretor de comunicação, ele diz que o sentido pastoral, né, que dado aos processos e meios, de algum modo coloca tudo dentro da PASCOM. Aí eu escuto um monte de agente jornalista, profissional que trabalha na diocese, que vem me dizer: padre, mas tem que esclarecer isso, porque a gente não é propriamente agente de PASCOM, o assessor de imprensa. Por quê? Porque ele tem a carteira dele assinada, porque ele ganha para aquilo, porque ele tem certas regras profissionais que precisa atingir. Então, cria-se uma certa tensão. Depois, é muito difícil lidar, por exemplo, com conteúdos produzidos por profissionais, de algum modo, respeitam certas regras que os voluntários, os de boa vontade, não, e aí também tem algum sinal de tensão entre assessores e agentes voluntários. Então, um pouquinho isso seria os tais conflitos. Por favor, eu vou já para frente, porque parece que estou tomando muito tempo com aquilo que não é muito importante. A inspiração, a segunda parte da minha exposição seria essa inspiração. Eu não sei se aqui todo mundo teve oportunidade de ler o documento que criou a Secretaria para a Comunicação da Santa Sé. É curtíssimo. Está lá no site deles. São poucas linhas, talvez 2 ou 3 parágrafos, mas ali está uma inspiração extraordinária. Eu retirei lá para a gente ver. O Papa diz que criou a Secretaria de Comunicação para a Santa Sé a partir da percepção que nós vivemos hoje num contexto caracterizado pela presença e o desenvolvimento dos meios digitais e por fatores de convergência e de interatividade que requer pensar o sistema informativo. É claro, ele estava falando lá da Santa Sé, nós podíamos pensar em todas as outras instâncias da igreja. Então, eu pego esses elementos colocados aqui nesse texto que está lá no documento que criou a Secretaria. Aliás, estão vendo essa foto, né? Faz 2 semanas, eu acho, que o Papa nomeou o novo prefeito. Esse senhor simpático que está cumprimentando o Santo Padre é o Paulo Ruffini, um leigo. Então, o primeiro traço daquele documento lá, presença e desenvolvimento dos meios digitais, para nós, acho que sugere que profissionais como jornalistas, assessores de comunicação e agentes de pastoral da comunicação, nós precisamos estar mais ou menos nessa mesma vibe. Quer dizer, nós precisamos estar ligados a essa presença e o desenvolvimento desses meios digitais. Segunda coisa, convergência e interatividade. 2 palavras mágicas. Devemos, na minha opinião, sair dessa região de conflito que a gente vive, entre aspas, né, de tensão, e ir para mais colaboração. Convergência, um faz uma coisa, o outro faz outra. Eu fico sempre pensando que se lá nas assessorias de imprensa nós tivéssemos mais possibilidade de diálogo com os grupos de PASCOM, a nossa informação profissional colocada lá nos sites de jornalismo, de notícia, teriam muito mais qualidade, porque a gente teria fontes mais seguras, nós teríamos ideias mais claras, porque os agentes que estão lá na base poderiam nos oferecer um tipo de informação muito mais qualificada. Então, convergência, interatividade, um faz, o outro ajuda, um faz, o outro apoia e assim por diante.
E a terceira coisa, repensar o sistema informativo. Há muito tempo que se caminha no Brasil nós já estamos no 6º encontro da PASCOM, 6º encontro nacional, mas é claro que a Pastoral da Comunicação tem uma história ainda maior. Mas temos já também uma certa tradição do encontro de assessores, que é aquele encontro de jornalistas. Então, eu penso que esse sistema informativo que envolve essas duas caminhadas precisaria de uma síntese cada vez maior, tanto no nível nacional, regional, diocese, paróquia e comunidade. Então, repensar, pede o Papa, que a gente repense o nosso sistema. Muito bem, eu queria falar que talvez para a gente fazer para aceitar essa proposta do Papa de repensar o nosso sistema, nós podíamos primeiro pensar que a distinção do assessor de imprensa e do agente normal de pastoral da comunicação nos ajudasse muito. Então, na pastoral da comunicação, eu acho que esses elementos aqui são muito importantes. Primeiro, a gente é agente pastoral porque a gente representa a solicitude da igreja. Solicitude da igreja, gratuidade, compromisso de fé, esforço conjunto, equipe, integração, organicidade, obediência, todos esses elementos aqui, transversalidade, serviço, comunhão e progresso, espiritualidade, são todos elementos muito importantes para quem é agente da pastoral da comunicação. Por favor, um assessor de imprensa, quer dizer, quem dentro desse universo assume essa tarefa de ser assessor de imprensa, tem já, por isso que eu falo que a distinção ajuda na aproximação. Ele tem um contrato de trabalho, tem cláusulas, ele tem, na verdade, uma competência, não no sentido de que ele faz melhor do que o agente, mas ele tem uma competência acadêmica, porque é um profissional, estudou, é jornalista, é publicitário, não é? Tem um compromisso também profissional de aprimoramento, tem certamente possibilidade de um diálogo com os profissionais da área, teria, se não tem, teria que ter mais compreensão do que é uma comunicação institucional. Depois, produz informação de atualidade com o fato religioso, que é um grande desafio, e precisa, como todo empregado, vestir a camisa da empresa que o contrata. Então, essas são características mais próprias dessa minoria chamada assessores de imprensa dentro desse universo da comunicação na igreja. Eu penso que a gente pode colaborar muito, nós, assessores de imprensa, podemos colaborar muito. Eu tenho duas experiências que vou falar muito rapidamente, porque eu não estou com o tempo aqui, mas tenho receio de estar passando, mas duas experiências concretas, porque aí a gente também vê como que certas respostas podem ser dadas por exemplos. Duas experiências concretas. Primeiro, uma experiência que a gente fez lá no Vicariato para a Comunicação da Arquidiocese de Goiânia, e depois uma experiência que estamos fazendo com a assessoria de imprensa lá da CNBB Nacional, no encontro dos jornalistas. Lá no Vicariato para a Comunicação da Arquidiocese de Goiânia, no começo dos anos 2000, a Thalita está aqui, a assessora lá, nós tentamos situar os agentes, situar os profissionais e fomos buscar um termo com espiritualidade. A gente instituiu diaconias. Naquela época a gente tinha 4 diaconias lá no Vicariato para a Comunicação. A primeira diaconia que a gente chamava de São Jerônimo, que é aquele que eu acabei de elogiar. Os tais secretários e secretárias de paróquias. Uma diaconia fantástica, vocês não têm noção. A Thalita está aqui para me dizer, eu acho que a longevidade e a força dessa diaconia prevalece até hoje, depois de tantos anos. É um grupo que tinha encontros regulares, tinha um programa de formação e que deu muito certo. Então, esse tipo de agente de PASCOM, que era o secretário e secretária de paróquia. Depois tinha uma diaconia chamada Diaconia Santa Clara, que era formada pelos grupos de PASCOM das paróquias. Depois uma diaconia chamada João Paulo II, que era a assessoria de imprensa. E depois, por fim, tinha uma outra diaconia que cuidava do jornal, do site.
Então, é só um exemplo concreto, absolutamente, vamos dizer, simples. Pode ter coisas muito melhores sendo feitas em outras dioceses, mas só que estava ao meu alcance para trazer para vocês que é possível colaborar, é possível integrar, é possível dar uma organicidade, dar uma vida de corpo para pessoas que atuam de forma diferente dentro do universo da comunicação na igreja. O outro exemplo que eu tenho é o que nós estamos fazendo agora, por favor, lá em Brasília, com a assessoria de imprensa. Pulou, né? Assessoria de imprensa lá agora atual. Nós estamos procurando fazer com que vocês têm, não sei qual aproximação que tem, mas vocês têm visto que a CNBB mudou o seu portal de notícias. Isso faz já 1 ano e meio. Aquele portal, por trás dele, teve um trabalho, um caminho percorrido para chegar àquele portal. Foram os passos dados? Primeiro, nós procuramos ouvir lá no Vaticano vamos dizer assim, as ideias que moveram a transformação lá da comunicação no Vaticano. Então, esse projeto se inspirou lá no portal oficial da Santa Sé, mas nós colocamos o nosso programa, o nosso portal no ar muito antes do Vatican News, que é a aplicação dos conceitos que eles tinham lá. Mas tinha duas coisas presentes lá que eu queria destacar, que é sinergia e parceria. Para nós, assessores de imprensa, isso é muito importante. Por exemplo, se nós precisamos de algo que está dentro do nosso universo de atuação, a gente podia falar que precisamos crescer na sinergia. Quer dizer, todo mundo que está trabalhando em comunicação dentro de um mesmo âmbito, de um mesmo ambiente, precisaria estar mais juntos. Desde as coisas mais simples. Por exemplo, se eu estou numa assessoria de imprensa de uma diocese, é sinergético que eu conheça os grupos de PASCOM, é sinergético que eu conheça os padres, é sinergético que eu entenda um pouquinho do planejamento de pastoral da diocese. É importante do ponto de vista sinergético, quer dizer, para funcionar, que eu conheça o bispo local, que eu frequente, enfim, é preciso então aprofundar a questão da sinergia e não tentar fazer o que nós não podemos fazer. Aquilo que não está ao nosso alcance, a gente faz parceria, junta, consulta, pergunta, faz um acordo e aí fazemos uma cobertura mais ampla por meio de parceria. Então, esses dois conceitos que ajudam lá. Depois, o encontro dos jornalistas, que foi a valorização dos profissionais, né? Começou lá com o padre Geraldo Martins, quando ele via assim que nesse, vamos dizer, oceano da PASCOM, tinha ali aquele grupo de profissionais, jornalistas que cuidavam de assessoria de imprensa e convidou esse grupo para se reunir. Então, a iniciativa a valorização desses profissionais com os encontros nacionais. Neste ano de 2018, nós fizemos uma belíssima experiência que foi tentar fazer um planejamento conjunto dos assessores e formatar uma espécie de guia para ajudar os assessores em todos os níveis, tanto dos regionais, quanto para as dioceses, quanto para as paróquias. A gente ainda está burilando, trabalhando esse guia, mas acho que vai contribuir bastante com todo mundo que está nisso. E na última Assembleia dos Bispos, realizada aqui nesse mesmo lugar, nós já tivemos aí uma experiência fantástica de integração, de colaboração dos regionais com a CNBB no trabalho de cobertura jornalística aqui. Tanto é que, não sei se alguém que acompanhou de perto pode confirmar, nós fizemos, modéstia à parte, uma excelente cobertura esse ano por causa da colaboração, por causa da integração desses profissionais. Eu termino então, pode passar por favor isso daí, que eu já falei, pode seguir. Só lembrando duas coisas para terminar,
que o assessor de imprensa, que é esse profissional de comunicação, ele precisa estar atento às responsabilidades trabalhistas. Então, é claro que um assessor de imprensa pode agir como agente de pastoral da comunicação, mas ele não pode ficar misturando os canais. Ele tem horário de trabalho, ele tem que responder ao horário de trabalho, não pode ir para um encontro de PASCOM e depois processar a diocese porque fez hora extra. Ele precisa ter consciência profissional de que, quando atua como profissional, ele tem suas regras trabalhistas e as respeita. E quando ele atua como agente de PASCOM, ele tem toda essa liberdade de trânsito, de possibilidades que não tem absolutamente nada a ver com o seu contrato de trabalho. O contrário também é verdadeiro. Se você é um agente de pastoral da comunicação e faz algum serviço profissional, combine com o padre, com o bispo, sobre aquele serviço profissional que você fez e não misture os canais. Não misture os canais. Não comece agora a achar que tem motivo para fazer uma causa trabalhista porque não recebeu por aquilo. Então, eu creio que isso contribui muito para a harmonia e a colaboração que profissionais podem realizar dentro do amplo e grande, bonito e belíssimo desafio da comunicação no ambiente de igreja, conforme nós vimos aí. Agradeço muito, desculpa aí talvez se eu não consegui ser muito claro, era só para fazer, eu até disse para o Moisés que o tempo dele tinha que ser quase todo e me deixasse somente um tempinho para eu fazer essas considerações muito práticas. Ainda uma palavrinha rápida. Ontem, todo aquele trabalho que nós vimos tornar-se um evento, que foi a premiação em várias áreas dada pela CPB, foi um trabalho realizado desde a inscrição até a finalização do evento, feito pelo Padre Rafael. E ontem, naquela introdução que fiz, que me entregaram escrita lá, que eu tinha que ler o script que estava no teleprompter, infelizmente não coloquei o nome do Padre Rafael. Então queria aqui de público agradecer não só o trabalho que ele fez nos prêmios, como o imenso trabalho que faz na CNBB e de tabela também na nossa comissão. Acho que merece uma salva de palmas. Muito obrigado.